tema da nossa lição vai ser Jesus Cristo voltará. Fé e perseverança para o glorioso dia com o Senhor da igreja. Então, olhem só que tema maravilhoso que nós estaremos abordando, que nós estaremos tratando sobre a volta de Jesus, sobre o arrebatamento da igreja, um tema muito maravilhoso. E esse tema, meus irmãos, é conhecido como a doutrina das últimas coisas, né? A chamada escatologia. E eu já quero entrar aqui no tema da lição. Então, a primeira lição de hoje, a que vocês vão estar compartilhando aí com seus alunos, a doutrina das últimas coisas. O texto do dia diz assim, ó: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. 2 Pedro, capítulo 3 e o versículo 10. Num primeiro momento, quando você, professor, quando a gente está pregando, falando da doutrina das últimas coisas, né, falando do Apocalipse, falando de Daniel, falando da besta que sobe do mar, falando de todas aquelas calamidades que vão acontecer, que estão profetizadas lá em Apocalipse, num primeiro momento, as pessoas acabam ficando com medo, né, mas ao longo dessa lição, é importante você conscientizar, você, professor, conscientizar os seus alunos de que o estudo das últimas coisas é exatamente para fortalecer a nossa fé e para fazer com que nós venhamos ficar cada vez mais apegados, ficarmos mais firmes naquilo que nós estamos aprendendo, naquilo que nós aprendemos a respeito da conversão, daquilo que nós aprendemos a respeito da igreja, daquilo que nós aprendemos a respeito de Jesus Cristo e daquilo que nós aprendemos a respeito do céu, tá bom? Então você deixe claro isso aí aos seus alunos, tá? Então a doutrina das últimas coisas, a síntese diz assim, ó: estudar a respeito do fim de todas as coisas à luz da Bíblia traz consolo, esperança para o crente e glorifica aquele que tem o controle da história, Jesus. Então veja bem, professor, deixe claro aos seus alunos que todos os eventos históricos, desde a origem da humanidade, estão no mais completo e absoluto controle do Senhor da história, que é o próprio Jesus. Toda a história que está traçada para a humanidade, todo o desenrolar da história, tudo que aconteceu, todos os reinos que existiram, só existiram e eles só tiveram uma determinada duração aqui nessa terra por conta da vinda de Cristo. Por conta da vinda de Cristo, para que Cristo pudesse vir e inaugurar o reino de Deus aqui na terra, tá bom? Então você faça essa referência aí com os seus alunos, tá bom? Ó, a introdução diz assim, ó: as mensagens a respeito das últimas coisas nos concedem a esperança necessária para conhecermos a vontade divina para nós até que o Senhor volte. O estudo das últimas coisas não deve nos preocupar ou entristecer. Ó, isso aqui é importante, hein? Pois esse nunca foi o objetivo do Senhor. Estudar a escatologia serve de alerta e nos tornar vigilantes acerca da iminência dos fatos finais da história. Não devemos nos esquecer de que, quando estudamos a respeito da escatologia bíblica, precisamos ser humildes e saber que somente com a revelação do Senhor conheceremos o real sentido das revelações. Então aqui já no começo foi dizendo assim, ó, que o objetivo do estudo escatológico não é para nos deixar amedrontados. E em 1 Timóteo, no capítulo 1 e 7, nos diz assim, ó: Deus não nos deu um espírito de medo. Deus não nos deu um espírito de medo, um espírito de covardia, um espírito de temor, mas sim um espírito de coragem, um espírito de ousadia, de amor e de temperança. Então fale isso aos seus alunos, que o objetivo do estudo escatológico é exatamente fortalecer a nossa esperança. E eu anotei aqui também que é importante, professor, você alertar aí os seus alunos para eles tomarem muito cuidado com as mídias tradicionais, os jornalismos de informação, os meios de informação que existem nas mídias abertas, né, os telejornalismos,
que tem muito mais o objetivo de trazer, de levar um medo às pessoas, do que levar uma mensagem de esperança, do que levar uma mensagem de amor e falar das coisas boas que estão acontecendo no mundo. Isso aí não existe essa preocupação. E às vezes quando uma pessoa, quando um aluno, né, um jovem, fica ali muito preocupado e dá muita atenção para esse tipo de notícia, para esse tipo de informação, ele acaba sendo dominado pelo medo, e a prova disso é o que a gente acabou vendo aí com essa pandemia, né? A mídia aí cumprindo um papel de levar, muito mais de levar um medo às pessoas do que de levar as informações. Então é importante isso aí. E o crente, o jovem que está fortalecido na palavra de Deus, quando ele se depara com tudo isso que está acontecendo no mundo, ele não fica com medo. Ele só levanta a sua mão e diz: Maranata, ora vem Senhor Jesus, tá bom? Então é bom você fazer esse alerta. A doutrina das últimas coisas, o que é a escatologia? A palavra escatologia, gente, o significado dela, né? Então ela vem do grego eschatos, que significa as últimas coisas, mais a palavra logia, que é um discurso racional, né? Ou o estudo sistemático de alguma coisa, né? Então, para toda palavra que você encontra a terminação, né, o sufixo logia, ela significa estudo de alguma coisa, né? O estudo sistemático de alguma coisa, né? A biologia, né? Aí você vai ver a própria teologia, a antropologia, a filosofia, termina tem outra terminação, mas é o estudo também, né, dos questionamentos, né, tal, das perguntas. Então, tudo que você encontra com logia no final, você vai entender que significa o estudo de alguma coisa, né? Aí, eschatos, que significa as últimas coisas. Então, a escatologia significa o estudo das últimas coisas. E dentro da história da humanidade, na verdade, sempre houve o interesse, isso aí é bom você deixar claro aí aos seus alunos, sempre houve interesse em se conhecer, né, os últimos acontecimentos, né? Então sempre houve um grande interesse aí por parte da humanidade em saber como as coisas aconteceriam, né? E o exemplo disso, nós temos aí o Nostradamus, né, que ele é do século XVI, 1503 por aí. Então que ele deixou alguns escritos, né, e algumas gravuras, né, falando e dando sinais assim do que aconteceria no final dos tempos, né? Mas assim, de um modo geral, sempre houve por parte da humanidade uma curiosidade em saber o que pode vir a acontecer no final do mundo, né? E como vai ser o final do mundo. Então, nas Sagradas Escrituras encontramos um conjunto de princípios, né? Aí aqui eu chamo, na verdade, de referências, de textos bíblicos que nos permitem entender a escatologia como uma doutrina. Então, a escatologia é uma disciplina de dentro da teologia sistemática. Por quê que é uma disciplina de dentro da teologia sistemática? Exatamente porque existe um conjunto de referências, um conjunto de textos que, quando você lê, eles estão fazendo referência aos acontecimentos futuros. Então, quando você se depara com esse conjunto de textos e você consegue organizar esses textos, né, num conjunto de referências que estão falando do mesmo assunto, aí você tem uma doutrina. Então, é isso que é doutrina. Quando você tem um assunto onde você encontra um conjunto de textos e um conjunto de referências que estão dispostos, né, estão exarados ali por toda a Bíblia, e eles vão dar conta de abordar aquele assunto a partir daquelas referências. Daí a gente tem o que se chama de doutrina, né? Só lembrando que também é importante, tá, você alertar aí, acho que os seus alunos, que eu coloquei aqui, ó, não está baseado em sonhos. Então, olha só, uma doutrina bíblica, uma doutrina teológica, uma doutrina sistemática, não está baseada em sonhos que as pessoas têm. Porque é comum, principalmente quando se fala aqui de escatologia, de repente você vai ter um aluno aí, um jovem, que vai dizer: ah, minha mãe teve um sonho assim, ah, o meu pai teve um sonho assim, ah, eu vi no YouTube lá um irmão que disse que teve um sonho, uma revelação de como seria o arrebatamento da igreja. Olha só, deixe
os seus alunos cientes e esclareça para eles que a fonte de informações que nós temos a respeito das últimas coisas, né, desses acontecimentos dos finais dos tempos, estão contidas na palavra de Deus. Então, por isso que é uma doutrina. Então, a doutrina não está baseada em sonhos e em revelações que as pessoas têm por aí. E depois ela sai dizendo, olha, Deus me mostrou como seria. Tudo bem. Né? Na particularidade de cada indivíduo, na particularidade de cada crente, de cada pessoa que tem lá a sua comunhão com Deus, Deus, obviamente, se revela e se manifesta. Mas assim, para a base doutrinária, nós devemos rigorosamente seguir os textos que estão contidos na palavra de Deus. Daí sim a gente tem uma doutrina. Fora isso aí é como o nome já está dizendo, né? São sonhos, é aquilo que as pessoas, né, as revelações que elas dizem que tiveram. Então é importante você ressaltar isso aí, tá? E você pode também perguntar para os seus alunos, né? Até eu vou olhar para essa câmera aqui, Você pode perguntar para os seus alunos o que eles pensam a respeito das últimas coisas. Faça essa pergunta para eles. Qual é a percepção, qual é a visão que eles têm a respeito das últimas coisas, dos últimos acontecimentos, dos acontecimentos que eles vão vendo acontecendo no mundo, né, na natureza, na geopolítica, com as enfermidades, com as pestilências que vão surgindo? Faça uma pergunta para eles. Qual é a relação que eles conseguem ver com tudo isso que está acontecendo no mundo com a volta de Jesus? Tá bom? Continuando. O Espírito Santo nos ajuda a entender a escatologia, ou o Espírito Santo nos ajuda no estudo da escatologia. Então tem muita gente que tem a ideia de que a escatologia, ou falar, né, de Apocalipse, falar de Daniel, falar do estudo das últimas coisas, né, pegar o sermão profético de Jesus do capítulo 24 de Mateus, e acha que aquilo ali é um assunto muito difícil, é um assunto muito complexo, é um assunto muito, muito delicado. Tem gente que prefere, às vezes, nem abordar. Não, porque isso aí traz uma matemática muito especulativa, né? Mas o objetivo desse estudo é exatamente nos alertar, fazer com que nós venhamos, né, o crente, o jovem, venha estar atento, o jovem venha estar antenado, venha estar com o seu radar ligado, né? E percebendo todas essas movimentações que vão acontecendo, todos esses acontecimentos, exatamente para poder fazer uma conexão com esses textos, né, uma conexão interpretativa, para que eles venham se fortalecer ainda mais na fé. Então, o estudo, esse estudo da escatologia, ou o estudo da escatologia de um modo geral, e qualquer estudo bíblico, na verdade, né, depende do Espírito Santo. Então, nós dependemos do esclarecimento, nós dependemos do discernimento do Espírito Santo. E que foi para isso, né, que Jesus prometeu que enviaria o Espírito Santo. E ele disse assim, que ele vos ensinará todas as coisas. Agora é óbvio, né? Deixa claro para o seu aluno, até vou falar nessa câmera aqui, deixe claro para o seu aluno que o fato de o Espírito Santo nos ensinar, nos ajudar a compreender alguns assuntos da Bíblia, né, a nos ajudar a entender a palavra de Deus inspirada, não significa que a gente vai deixar de estudar. A gente precisa estudar com humildade e desejando realmente entender o propósito de Deus para a nossa vida, tá bom? Então deixe claro isso aí aos seus alunos. Terceiro subtópico, então eu já falei aqui do primeiro subtópico, que é o que é escatologia, então já foi explicado aqui. O segundo subtópico, o Espírito Santo nos ajuda no estudo da escatologia, porque é ele que nos ilumina e ele que nos permite entender, não somente baseado em sonhos, mas no estudo sistemático, formal, né, da palavra. E terceiro subtópico aqui do primeiro tópico, Deus fala a respeito do futuro. É muito comum a gente encontrar textos na palavra de Deus que estão fazendo referência ao futuro. Então, assim, o assunto da escatologia não é uma invenção da roda. Isso aqui não foram os teólogos, isso aqui não foi a Assembleia de Deus que inventou. Mas o estudo da escatologia é um assunto bíblico. E essa é a razão pela qual nós falamos da escatologia. Então, se a gente for observar desde Adão, quando Adão peca, ali já tem uma promessa, inclusive nós encontramos aqui, deixa eu ver se eu acho a referência aqui rapidinho. Nós encontramos a referência em Gênesis 3
e 15, que diz assim, ó, Deus lhe fez uma promessa de que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Olha só, quando Adão pecou, então nós estamos pensando aí dentro dos cálculos da cronologia bíblica, nós estamos falando aí de coisa de 4 a 5 mil anos antes de Cristo, nós estamos falando, e já havia uma promessa de que 4 mil anos depois, haveria um que esmagaria a cabeça da serpente. E aquilo que com Adão havia sido perdido, que era a comunhão com Deus, seria restabelecida, seria restaurada com a semente da mulher, que a gente sabe que o texto está se referindo ao próprio Jesus. Então a escatologia é um tema que está presente, né, que permeia toda a Bíblia, tá? Então Deus fala a respeito do futuro. Nós encontramos também Isaías, né, o texto lá de Isaías, que é o mais messiânico, né, de todos os profetas, falando também da vinda do Messias, né? E o próprio Jesus faz uso daquela profecia, quando em Lucas, no capítulo 4, versículo 18, Jesus fazendo referência ao capítulo 61 do profeta Isaías, eis que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porquanto ele me ungiu para dar vista aos cegos, para libertar os cativos e tal. Quando ele vai falando aquela profecia ali, no final ele diz assim, ó, hoje acaba de se cumprir diante de vós essa profecia. Ou seja, lá no passado, quando estava fazendo aquela referência a Jesus, de algo que iria acontecer no futuro, naquele momento ali com Jesus estava se cumprindo aquela profecia. Então a gente percebe assim que existe um interesse de Deus em nos fornecer ao crente pequenos lampejos de acontecimentos que vão acontecer no futuro, exatamente para que a gente possa entender e saber que Deus é justo, que Deus está sim no controle da história da humanidade, tá bom? Então deixe isso aí claro aos seus alunos. Agora aqui, ó, no último sermão, Jesus também fez uma referência, né, no sermão do capítulo 24 de Mateus, ele falou a respeito dos últimos dias, mencionando fatos que aconteceriam nas décadas seguintes até o fim dos tempos. Então, um dos exemplos que ele apresentou é exatamente uma das coisas que a gente está vendo com muita intensidade acontecer agora, né? Sobre terremotos, sobre a frieza do amor, né? Então, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Então, viriam falsos mestres, falsos profetas, a apostasia se multiplicando em grande quantidade. O que é apostasia? É o abandono da fé. É de pessoas que outrora você viu falando que acreditavam em Deus, falando que acreditavam em Jesus, e agora eles simplesmente se apostataram da fé, eles abandonaram a fé, e agora não só eles abandonaram, mas como eles são daqueles que pregam contra, falando, não, o cristianismo é uma falácia, o cristianismo é um engano, o cristianismo é uma utopia, o cristianismo é uma mentira deslavada. Então são essas pessoas assim, que eles se apostataram da fé, outrora eles conheciam e agora eles estão se opondo de maneira veemente contra o próprio evangelho. Então esses aí são sinais, né, que o seu aluno, se o seu aluno está atento, e você, professor, deve estar atento a isso também, você pode apresentar aos seus alunos como uma evidência daquilo que Jesus falou no sermão no capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Então ele não está dizendo assim, ó, categoricamente, ó, o meu retorno, né, a minha vinda vai acontecer no dia tal, no ano tal, e sendo categórico nesse sentido. Mas ele está dizendo assim, ó, fiquem atentos, porque os acontecimentos vão denunciar e vão dar pistas de que a minha vinda estará próxima, tá bom? Então deixe isso aí claro aos seus alunos. E tudo isso aqui, ó, a apostasia, as heresias e os falsos mestres, os falsos ensinadores, que cada um sai pegando aí textos da palavra de Deus e dizendo que está falando a verdade, que está ensinando a verdade. Então tudo isso aí são sinais, são indícios de que a volta do Senhor está próxima. Então você vê de tudo isso que Jesus falou, você vê acontecendo em vários cenários mundiais, né? Então você vê na geopolítica, você vê na economia global, você percebe isso na religião global, você percebe isso no tempo, você percebe isso na natureza, então você consegue perceber isso de diversas formas. Inclusive,
até eu vou olhando para essa câmera aqui, ó, você pode perguntar para os seus alunos, né? Reforça essa questão. Como que vocês percebem na natureza, com tudo isso que está acontecendo? Reforce essa pergunta. Como que vocês conseguem identificar tudo isso que está acontecendo e fazer uma relação com a palavra de Deus e com o sermão do próprio Jesus? E quando você fizer isso, analise as respostas que eles vão dar ali, e você, professor, você pode pegar essas respostas e amarrar, né, e trazer tudo por dentro da palavra de Deus, com base na percepção que os teus alunos estão tendo, tá bom? Só lembrando, querido professor, todas essas questões que você está abordando e que vão acabar aparecendo na própria resposta aí dos alunos, vão ser abordadas de maneira mais aprofundada nas próximas lições com os demais professores aqui da Almádio. Então, se de repente alguma colocação for feita e você perceber que o assunto tende a se expandir muito, então você assuma o controle ali e controla um pouquinho a ansiedade deles ali e já deixe claro para eles, olha, esses assuntos aí, ó, essas colocações que vocês estão fazendo serão abordadas também nas outras aulas, porque essa lição aqui, gente, vai tratar assim de maneira muito ampla, né, os vários assuntos, né, e os temas, pelo menos os mais relevantes que tem dentro da escatologia e que seja assim necessário para o seu aluno, essa lição vai estar abordando, tá bom? Então, faça essa abordagem e já deixe claro para eles, ó, controle um pouquinho a ansiedade, que nas próximas aulas, esses alunos aqui, esses temas serão abordados de maneira mais aprofundada, de acordo com os temas da lição. E agora sim, porque o tópico 2 agora, por que devemos estudar a doutrina das últimas coisas para termos uma vida santa? Então, o objetivo de nós estudarmos a escatologia é para que nós venhamos nos santificar, para que nós possamos nos aproximar ainda mais de Deus. Porque é esse o objetivo de nós estudarmos a palavra de Deus, o objetivo de nós estarmos orando, o objetivo de nós estarmos nos consagrando, o objetivo de nós estarmos nos voltando à palavra de Deus, obedecendo os nossos líderes, os nossos pastores. Esse é o objetivo, para que nós venhamos nos santificar ainda mais. Então, sabendo que a vida continua depois da morte, por que isso, gente? Quando a gente vai estudando a escatologia, a gente vai vendo assim como que Deus vai aplicando juízo e justiça em todo o desenrolar da história, e com base nisso, a gente pode entender que a vida depois da morte continua, mas não a vida simplesmente com esse nível de percepção, mas a vida agora num nível de percepção num outro ambiente existencial, e onde o indivíduo, as pessoas, terão plena consciência de tudo que elas fizeram aqui nessa terra, tanto as que fizeram o bem, quanto as que fizeram o mal. Mas para quem, como diz o texto da palavra de Deus, né, ó, quem é santo, santifique-se mais, e quem é impuro, que suje-se mais, né? Ou seja, quem está vivendo em santidade, busque cada vez viver mais em santidade, porque aqueles que estão vivendo na iniquidade, na perversidade, esses aí vão cada vez se aprofundar ainda mais. E os acontecimentos que a gente vê, eles dão evidência exatamente disso aí. E também para estarmos alertas, né? Então, ó, ansiosos, o segundo subtópico, para estarmos alertas. Por que devemos estudar a doutrina das últimas coisas? Segundo subtópico, para estarmos alertas. Deus, em nenhum momento da história, teve o desejo de alarmar os homens, né, ou nos deixar ansiosos ou apreensivos. Na verdade, toda mensagem escatológica, ou toda profecia escatológica, tem como finalidade alimentar ainda mais a nossa esperança e nos motivar a continuar servindo a Deus, né? Aí diz assim, ó, tem uma palavra que apareceu ali que me chamou a atenção, estarmos vigilantes. O que é o estar vigilante? O vigilante é aquele indivíduo que observa o que está acontecendo à sua volta para tomar ações de maneira antecipada. Olha só, uma pessoa vigilante é aquela que observa os fatos, né, os acontecimentos à sua volta, e ela se precavê, ela antecede
as suas ações, ela antecipa as suas atitudes para não deixar que o pior aconteça. Então é para isso que serve o vigilante. Se você for perguntar aí para algum profissional que é vigilante, que já fez um curso de vigilante, ele vai saber dizer isso aí. Olha, lá na escola, lá no curso de vigilante, eles vão dizer para ele, olha, quando você vê, e a Bíblia até compara, né, a volta de Jesus como um ladrão da noite. Então vai dizer assim, ó, nos cursos de formação em vigilante, quando o bandido, quando os assaltantes aparecerem no momento munidos de armamento pesado, ali não há nada que você possa fazer. Não há nada. O que você tinha que ter feito, tinha que ter sido feito antes. Ali, ó, só pega, entrega tudo e não reage, porque eles vão dispostos realmente a tirar a vida da pessoa que está ali, porque eles estão vendo aquela pessoa, aquele vigilante ali que está eventualmente armado como um obstáculo. Então, qual que é o sentido de nós estarmos vigilantes? É nós estarmos observando os fatos, os acontecimentos, para nos anteciparmos e tomarmos as ações que são necessárias para que nós não venhamos ser pegos de surpresa, tá bom? Então deixe isso aí claro aos seus alunos, para termos esperança e sabermos combater as heresias, porque esse é um momento muito oportuno, né, para surgir as heresias. Que tipo de heresia é comum a gente ver, ou a gente observar? Pessoas que ficam dizendo, marcando datas, né? Oh, Jesus vai voltar na data tal, Jesus vai voltar na data X, vai voltar na data Y. Isso aí, gente, está completamente fora, né? Então, pessoas que vêm trazendo esses estudos, né, trazendo essas revelações, trazendo essas doutrinas, está completamente por fora, não tem o menor fundamento, né? E uma das coisas que a gente destaca aqui é do Adventismo do sétimo dia, onde eles, no século XIX, dia 23 de março de 1843, William Miller foi um dos que marcou a data da volta de Jesus, exatamente nessa data aqui, ó, dia 23 de março de 1843. E o que aconteceu? Jesus não veio. Então ele foi lá, pegou as revelações de Daniel e fez todo um malabarismo matemático para chegar nessa data, mas chegou no final e não aconteceu nada. Depois ele pegou, não satisfeito, ele pegou e remarcou essa data para dia 22 de outubro de 1844. E o que aconteceu? Jesus também não voltou nessa data. Então a gente vê assim, ó, como que as heresias vão se proliferando também de maneira abundante nessas épocas também, né? E cada um alegando estar com a verdade. E agora? O fulano A, né, o líder A, o pastor A, de tal ministério A, diz que está falando a verdade. Daí vem o do B e diz que está falando a verdade também. Só que você vai observando as falas deles e elas não têm convergência, elas não coincidem. E daí? Você tem que ser um estudioso, um pesquisador da palavra, estar sendo iluminado pelo Espírito Santo para você conseguir discernir a verdade da mentira, tá bom? E agora eu já venho aqui para o terceiro tópico, onde diz assim, ó, vivendo a esperança cristã, o retorno iminente do noivo. O que significa a palavra iminente? A palavra iminente é algo que está assim, prestes a acontecer. É algo que pode acontecer a qualquer momento sem que haja um aviso prévio. Então esse é o significado. Se eu, por exemplo, deixar aqui, ó, esse telefone aqui, ó, bem aqui na beiradinha aqui, ó, muito na beiradinha aqui, ó, eu posso perceber que ele está prestes a cair, que qualquer movimento que eu fizer aqui, a mesa, que ele pode cair, né, sem um aviso prévio. Então pode me pegar de surpresa. Então o que está, quando a gente fala assim, ó, de iminência, é algo que está prestes a acontecer sem que haja um aviso prévio, né? Mas quando você observa, você sabe que está para acontecer, mas ele não tem um aviso prévio, um aviso categórico, né? Então esse que é o sentido da palavra iminente. Então o retorno iminente do noivo. Então nós vamos encontrar lá em Mateus no capítulo 25, exatamente fazendo referência à parábola das 10 virgens, né? Onde 5 eram loucas e 5 eram prudentes. O que diferenciava uma das outras? É que as prudentes, elas se anteciparam ao acontecimento. Elas se anteciparam. E as loucas, elas foram assim, vamos servindo a Deus aí de qualquer jeito. Isso aí você pode perguntar para os seus alunos, tá? Você pode perguntar lá para o seu aluno, como é que você está servindo a Deus?
Você está servindo a Deus de qualquer forma? Você está vindo para a igreja somente por vir, porque o seu pai manda, porque você acha a igreja, né, o grupo aqui de jovens, da UMAD, você acha algo legal? Ou você vem porque você está verdadeiramente comprometido com a tua fé, comprometido com o Espírito Santo, comprometido com a palavra? Então faça essa pergunta para ele, para que ele possa refletir também. Então a expectativa a expectativa, segundo o subtópico do terceiro tópico, a expectativa do arrebatamento. Então o cristão deve viver como se o arrebatamento fosse acontecer hoje e agora. Então tá aí, gente, ó, o cristão deve estar preparado como se o arrebatamento fosse acontecer agora, como se o arrebatamento fosse acontecer já. Então ele precisa estar preparado. Então ele acorda preparado, ele passa o dia preparado, ele vai dormir preparado, sempre buscando, orando, se consagrando, estando atento, estando vigilante aos acontecimentos. Se tiver alguém que tem uma mágoa, se tiver alguém que porventura o tenha entristecido, libera perdão. Isso é muito importante, né? Estar com a vida reta, estar com a vida justa diante de Deus. Então é essa a expectativa do arrebatamento. É claro, né, que você agora, pelo fato de você estar se preparando para o arrebatamento, não quer dizer agora, isso você precisa deixar claro lá para o seu jovem, tá? Não quer dizer agora que ele não vai mais estudar, não quer dizer agora que ele não vai mais se preparar. Se porventura for um jovem solteiro, não quer dizer que agora, eu não vou casar mais, agora eu vou esperar o arrebatamento da igreja. Então deixe isso aí claro lá para o seu aluno, que sim, que ele, né, se ele está buscando uma jovem para se casar, e a jovem buscando um jovem para se casar, então continue fazendo, mas ele tem que ter isso na sua mente, de que ele deve estar preparado para que, se a qualquer momento Jesus vier, ele possa subir com o Senhor nos ares, tá bom? Deixe isso ser bem claro. E por fim, até aqui, ó, daí falou assim, ó, oração, jejum, leitura da palavra, sempre em santificação. Ó, daí no final desse segundo subtópico está dizendo assim, ó, a prioridade e o interesse de alguns se resume em acumular bens materiais. Então tem que haver um equilíbrio. Então ele espera e se prepara como se Jesus viesse hoje, mas ele trabalha e continue fazendo as coisas normal aqui nessa vida, né? Buscando se capacitar, buscando se profissionalizar, buscando um casamento, constituir uma família e assim por diante. Agora, o que não pode acontecer, porque na verdade o que vem se percebendo com mais frequência, é as pessoas deixando de acreditar no arrebatamento da igreja. Líderes que ensinam que não, que Jesus, isso aí é só uma história da carochinha, Jesus não vai voltar. E na época do apóstolo Pedro, no texto que foi lido aqui, está trazendo exatamente essa reflexão e fazendo essa alusão, né? Não esqueça que um dia para o Senhor é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos é como se fosse um dia. Então, se a gente for pensar todo o período de tempo que nós passamos até agora, da humanidade, para Deus, de repente, não passou nem 1, nem 2, nem 3 dias ainda. Então é isso que a gente tem que ter consciência, que essa dimensão temporal de Deus não é a mesma que a nossa, né? E um apelo que se faz aqui também, uma abordagem que você pode fazer, que também é a questão da teologia da prosperidade, que foca muito na questão de buscar bens materiais, de você exigir de Deus uma vida próspera, uma vida abundante, e querer botar Deus contra a parede, e falar, não, eu sou um servo teu, eu tenho que ser abençoado, eu tenho que prosperar, e você focar agora só nessa vida terrena, só na vida material. E, por fim, aqui o terceiro subtópico fala da bem-aventurada esperança. Onde está a promessa da sua vinda? É justamente que as pessoas que zombam do evangelho acabam fazendo, né? Também existem algumas pessoas que acreditam erroneamente que a volta de Jesus é algo figurado e não alegórico, mas não real. Por exemplo, as pessoas que dizem que morrem. O cara morreu, Jesus já voltou para ele. Quando não, na verdade, né? Então, os que morreram, conforme o texto bíblico fala que eles vão ressuscitar primeiro, e nós que estivermos vivos seremos transformados. Então isso aí é importante você apresentar aí para os seus alunos, né? E por fim aqui eu quero somente ler a conclusão, que diz assim, o estudo da escatologia bíblica nos mostra não apenas como será o fim de todas as coisas, mas também a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Aguardamos a sua vinda, pois sabemos que estamos nesse mundo de passagem. A cidade santa
nos aguarda. Apocalipse capítulo 21 e verso 2. Então tá aí, gente. Esse aqui é o subsídio que eu queria apresentar para vocês. Eu espero que tenha sido útil e desejo que Deus abençoe grandemente a sua aula. Amém?